Oi, boa tarde. Eu sou a Fabi Oliveira e vou conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito dos passes, né? Dos tratamentos espirituais que acontecem na casa, no Grupo Socorrista Maria de Betânia, né? Então, primeiro é importante dizer que o passe não surgiu com o Espiritismo, né? Jesus já aplicava o passe, né? Há mais de 2000 anos atrás, com a sua imposição de mãos, com o toque, até com o seu olhar, né? Ele conseguia gerar o efeito de cura, né? Sobre os necessitados, sobre aqueles que o procuravam, né? Então já é uma prática muito, muito antiga. E no Espiritismo foi padronizado, foi estudado através de Edgar Armond, né, com auxílio de Pasteur, para ter os movimentos padronizados de uma maneira que funcionasse de forma mais eficaz, né, isso tudo, claro, com o direcionamento do plano espiritual. E é por isso que hoje a gente tem a classificação dos passes, né, o P2, passe preparatório, P3B, P4, e eu vou falar um pouquinho disso com vocês mais pra frente, tá? Então, o que vem a ser o passe, né? O passe, ele é uma transfusão, né, uma transferência de fluidos curativos, de energias, né, de magnetismo humano e espiritual. Por que humano e espiritual? Porque você, enquanto assistido, né, vai receber esses fluidos tanto da pessoa que está aplicando o passe, do passista, quanto de toda a equipe espiritual que está ali trabalhando naquela sala de passe e utilizando o passista, o trabalhador, como intermédio, como um filtro dessas energias que vêm do plano espiritual, passam pelo passista para chegarem até o assistido que está recebendo o passe, certo? Então, nós temos os fluidos espirituais e os fluidos materiais, né? Os materiais do humano, que é do passista, o trabalhador encarnado, e o espiritual, que é do plano espiritual que está trabalhando naquela sala de trabalho, daquela sala de passe. Como que age o passe, né? Como que acontece o reequilíbrio do corpo, o reequilíbrio espiritual, né? A cura material em alguns momentos. O nosso corpo, ele possui centros de forças, né? Que são as terminações nervosas, conhecidas como chakras. Então, os chakras estão distribuídos ao longo do nosso, vamos dizer assim, do corpo, mas na verdade ele não está no nosso corpo físico, né? E eles são captadores de energias, né? Cada chakra é responsável por um sistema do nosso organismo, né? E eles são captadores de energias. Essas energias podem ser boas, curativas, né? Podem ser energias vitalizantes e podem ser também energias deletérias, né? Não acontece às vezes da gente entrar em um lugar e aí a gente já sente assim um esquisito no estômago. Então o que aconteceu? As energias daquele lugar foram captadas pelo nosso gástrico, por exemplo, e isso nos trouxe um certo desconforto, né? Então eles se reequilibram e desequilibram, e isso nos reflete, né, no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual. Então, o passe, através do passe, esses fluidos são canalizados, né? Os fluidos materiais, espirituais que eu falei, eles são canalizados através da mão do passista. Nós temos aqui um chakra também, o chakra palmar, e através da palma da mão é que a gente direciona nos pontos, né, específicos e intencionalmente, de acordo com cada passe, para que aconteça o reequilíbrio daquele chakra e, consequentemente, daquele sistema no organismo, né? Então, o passe, ele reequilibra esses centros de força, ele reequilibra os nossos chakras, né? A gente, ao longo dos passes que nós recebemos lá no Betânia, há vários chakras que são trabalhados, né? Então, a gente tem o coronário, que é aqui em cima, temos o frontal, que é aqui, a gente tem o cardíaco, temos o gástrico, que é mais na boca do estômago, né? Dentre outros, tá? Esses são os principais que são trabalhados nos passes. Que mais? Como funciona assim, né? Qual é, o que dá a eficácia dos passes, o que determina a eficácia dos passes, né? Porque é um trabalho em conjunto, então precisa tanto da preparação do trabalhador, né, do passista, da sala de trabalho, da casa em si,
quanto também é muito importante a preparação do assistido que vai receber o passe, né? Então vamos falar primeiro da preparação do trabalhador, desse trabalhador da casa. Então assim, primeiro que a casa ela já é toda preparada nos seus dias de trabalho, né? Existe sempre uma cúpula de trabalho na casa de acordo com os seus dias de trabalho específicos. As salas, antes de iniciarem os trabalhos, são preparadas pelos trabalhadores com a ajuda do plano espiritual, né? Então, o trabalhador, primeiro que para ele poder trabalhar no passe, ele precisa estar ou já ter terminado a escola de aprendizes do Evangelho aqui dentro do Betânia. Ele precisa ter terminado a EAE ou estar num grau já quase final da EAE para poder ingressar no curso de passe. E só depois que ele finaliza o curso de passe é que ele está apto a trabalhar com os passes, né? Isso desde o passe preparatório. Como funciona esse curso de preparação para os trabalhadores de passe? Então, é um curso que acontece anualmente dentro da casa e ele dura quase 3 meses, 2 meses e meio, depende, né, do calendário, mas ele tem várias aulas e os trabalhadores eles são preparados tanto com relação à teoria, né, dos passes, como que funciona cada movimento, para que serve cada movimento, para que serve a corrente, qual tipo de passe, como que é essa roda de corrente, e aprende a fazer cada movimento, né? Cada movimento tem um objetivo, tem um propósito, é padronizado, e o trabalhador precisa estar apto a conhecer cada um desses movimentos, entender o que cada um desses movimentos faz, qual é o propósito dele, para que então ele esteja apto a aplicar o passe, né? No final desse curso, acontece uma avaliação teórica, acontece uma avaliação prática. Depois, esses trabalhadores são todos encaminhados, né, para uma consulta espiritual. E é nessa consulta espiritual que vai vir o resultado de em qual passe cada trabalhador está apto a desenvolver um melhor trabalho, né? Para qual sala de passe aquele trabalhador vai. Então, não somos nós que escolhemos, não é o trabalhador que escolhe quando e onde ele vai trabalhar. Então, isso tudo é embasado no direcionamento que vem do plano espiritual após ele ter passado por toda a preparação do curso, tá? Fora ele ter o curso de passe, para estar apto a aplicar o passe, esse trabalhador ele precisa estar energeticamente preparado no dia de trabalho, né? Então, ele tem que ter um cuidado já alguns dias antes com a alimentação, com a sua postura, né? Evitar desentendimentos para que não gere desequilíbrios emocionais, né? Ele tem que chegar no trabalho, ele tem que chegar na casa para trabalhar equilibrado, de maneira que aquelas energias, aqueles fluidos que ele vai passar para o assistido sejam curativos, sejam positivos e não deletérios, né? Não pode prejudicar o assistido, certo? Então, existe toda uma preocupação e uma preparação por parte de cada um dos trabalhadores, né? E a parte do assistido? Como fica a responsabilidade do assistido na eficácia do passe que ele vai receber? Primeiro, o assistido ele tem que acreditar e confiar no passe. Tá passando um avião aqui, o barulho tá alto. Ele tem que confiar naquilo que ele tá recebendo. Se a pessoa vai até o centro espírita, vai lá tomar passe e acha que aquilo não faz efeito nenhum, aqueles movimentos, não entende o que está acontecendo no plano espiritual, não entende essa transfusão dos fluidos, né, curativos, energéticos para ele, para auxiliá-lo, vai adiantar ele receber o tratamento de passe se ele não tiver fé, se ele não acreditar? Não vai. A mesma coisa, adianta ele sentar ali para tomar o passe, em vez dele focar naquilo que ele está recebendo, abrir o coração, né? Levar o pensamento em pensamentos positivos, levar o pensamento a Jesus para que ele receba, né? Para que ele fique ali num padrão vibratório elevado, para que ele receba as energias positivas do passe. Adianta se ele sentar ali e ficar pensando nos problemas que ele tem, na lista de mercado que ele tem que fazer, nas tarefas domésticas que ficaram para trás? Adianta? Não vai adiantar. Ele vai receber muito pouco, né, daquilo que ele poderia receber. Se ele chega ali totalmente desequilibrado, com o padrão vibratório lá embaixo, ele vai receber o tanto que ele poderia receber, né? Mesma coisa, cuidar da alimentação, né? Fazer uma alimentação um pouquinho mais leve nos dias de receber o passe, para que o corpo fique mais leve, para que possa receber essas energias que são mais leves.
Então, tem que ter o trabalho do trabalhador, né, do aplicador de passe, e tem que ter também o trabalho do assistido que vai receber esse passe, esse tratamento, né. Então, olha lá, receptividade do assistido, né, sintonização com o passista, né, não entrar na sala julgando, prestando atenção na sala, quem tá ali, quem que vai aplicar o passe ou não, pensamento elevado, fé e confiança, né. E com relação aos tipos de passes, quais são os tipos de passes que a gente tem, né? Vocês percebem que a gente entra na casa espírita, a gente toma primeiro um passe lá embaixo na entrada, depois lá em cima a gente tem a fichinha, né? É importante saber que para tomar a sequência completa de passe é importante que passe, né? Que o assistido passe pela orientação espiritual, lá pela salinha de entrevista, aonde ele vai receber uma fichinha, um papelzinho verde que vai ali direcionar quantos passes, de quais passes que ele tem que tomar naquele período de 4 meses, né? Então, quais são os passes que a gente tem? Nós temos os passes direcionados para os adultos, temos os passes direcionados para as crianças, né? Para os adolescentes, enfim. Então, existem 2 tipos de passes que são aplicados, são os passes materiais e os passes espirituais. Os passes espirituais, eles lidam com as questões espirituais, emocionais, propriamente ditas, né? E os materiais são os direcionados à cura das questões físicas, né? Então, quando a gente chega na casa, a gente toma aquele passe preparatório, né? Que é o passe de limpeza, que muitos chamam, né? Então, é o PP. A sigla que a gente chama ele é o PP. Então, ali naquele primeiro passe, a gente vai fazer uma limpeza, vamos dizer assim, para que o assistido possa chegar lá em cima no tratamento ou na palestra, ou que as crianças possam chegar lá em cima na evangelização, ou os alunos, né, da mocidade que recebem esse passe no próprio sábado, eles vão chegar lá em cima mais preparados, mais reequilibrados, né? Já foram feitos alguns desligamentos mentais de alguns, né, companheirinhos indesejados, isso tudo, então ele já chega lá em cima mais preparado para aquilo que ele vai receber, seja a palestra, seja o passe, seja a escola, seja a evangelização. Depois lá em cima tem as salas de cada passe, né? Então, cada sala é formada por uma equipe de trabalhadores que estão aptos, né, e que foram avaliados pela espiritualidade e direcionados para trabalharem naquela sala. Então, no caso das crianças, elas vão receber o P4B e o P4A, né? E no caso das crianças de 0 até 7 anos, né? Quando a criança completa 8 anos, o tratamento dela de passe já muda. Ela já recebe os mesmos passes que um adulto, né, recebe, que são o passe preparatório lá de baixo, o P2, o CH, o P3B e o P3A, né? Quando necessário, o P3A. O passe preparatório das crianças e dos adultos, né, dessas crianças até 7 anos e das crianças acima de 8 anos e dos adultos são diferentes, né? Existem pontos trabalhados, né, existem chakras trabalhados no passe preparatório comum do adulto que não é aplicado, não são trabalhados nas crianças abaixo de 8 anos de idade, tá? Então, vocês observarem na sala de passe preparatório, vocês vão ver que é um pouquinho diferente o passe da criança até 7 anos e da criança acima de 8 anos e dos adultos, tá? Então, as crianças até 7, como eu falei, recebem o P4B e o P4A, e as crianças a partir de 8 anos, os adolescentes e depois os adultos vão receber, como eu falei, o P2, o CH, o P3B e o P3A, tá bom? E existe também no sábado o passe específico para gestante, né? E a gestante toma esse seu passe para gestante, específico para gestação, no sábado, mas isso não é isenta de fazer o seu tratamento espiritual durante a semana, que seja o P2, o CH, o P3B, o P3A, conforme a fichinha de tratamento específico dela, tá bom? Vamos falar um pouquinho, então, do objetivo de cada um desses passes, dessas siglas que eu citei, né?
Então, o PP, que é o passe preparatório, como eu falei, ele tem a intenção de preparar os trabalhadores e os assistidos, né, para que se harmonizem melhor com a casa, com o ambiente, que se higienizem e que estejam melhores para assimilar aquilo que eles vão receber lá na parte de cima da casa, né? Como eu falei, que seja palestra, seja aula, seja evangelização, seja o próprio tratamento de passe, né? Aí o P2, que chama Pasteur 2. Lembra que eu falei que os passes foram estruturados com o auxílio de Pasteur? É por isso o P do passe. P2, então, ele é para questões de perturbações espirituais mais simples, de simples obsessão, tá bom? O CH é choque anímico. Ele é um choque de amor, esse passe, né? Então, ele é para perturbações espirituais mais específicas, assim, de envolvimento espiritual, que precisa de intensa vibração de amor, de paz e equilíbrio, principalmente para o obsessor, tá bom? Aí tem o P3B, que é o Pasteur 3B. Ele é para questões espirituais, de perturbações espirituais um pouco mais graves, um pouco mais profundas, né? E tem o P3A, que é o Pasteur 3A, que são para perturbações e questões a níveis materiais, físico, né? E também em casos de pré-cirúrgicos, pós-cirúrgicos. Então, trata do nosso corpo físico e não das questões espirituais e de obsessão, tá bom? Agora, com relação ao passe das crianças, como eu falei, a gente tem o P4B e o P4A. Então, o P4B, eles são para questões de influenciação espiritual negativa sobre a criança. A gente não costuma dizer que as crianças elas têm obsessor, né? Que o passe é para desobsessão. É diferente, porque as crianças elas são como uma esponjinha. Então, na verdade, elas absorvem muito do ambiente onde elas estão, das crianças com quem elas se relacionam mais, com quem elas lidam mais, né? Seja a mãe, seja a avó, seja professor, o pai, uma cuidadora, enfim. A criança absorve muito as energias negativas do ambiente das pessoas que estão com ela. Isso causa os seus desequilíbrios emocionais e espirituais. Então, o P4B trata dessa questão nas crianças, tá? E aí a gente tem o P4A, que assim como o P3A dos adultos, né, e das crianças maiores, é para tratar as questões de cunho físico e material realmente do corpo, tá? Muitas vezes essas alterações físicas que a gente tem no corpo, de desequilíbrio físico, né, é gerado justamente pelo desequilíbrio espiritual e emocional, né, que refletem no nosso corpo físico. E a gente tem também, como eu falei, o passe da gestante, né, que é diferente do P2, do CH, do P3B que ela vai receber durante a semana. Esse passe de gestante, ele tem o objetivo de melhorar o entrosamento entre a mãe e o bebê, né, de ser uma relação já harmoniosa desde o ventre, né, reforçar o elo de amor, de confiança entre esse espírito reencarnante e essa mãe que está o recebendo, né? Então, é diretamente realmente no elo entre a mãe e o bebê e nas questões da gestação em si, tá bom? Mas ela precisa continuar fazendo o seu tratamento espiritual durante a semana. Uma coisa que é importante também de explicar lá atrás eu falei com relação à preparação da casa, preparação das salas, né? Embora as crianças acima de 8 anos recebam o mesmo passe dos adultos, né? O P2, o CH, o P3B e o P3A, é importante que vocês saibam que a equipe de trabalho, né? A cúpula de trabalho é diferente. Primeiro que assim, os trabalhadores do sábado envolvidos com as crianças, tanto na evangelização quanto nos passes, não são qualquer um que pode trabalhar, né? Existe a consulta espiritual, onde a gente vê qual trabalhador tem a energia apta a trabalhar com as crianças. Então, primeiro que os trabalhadores do passe do sábado para as crianças, esses que tomam, os que têm acima de 8 anos e os que têm, enfim, para todas as idades, né? São trabalhadores específicos para tratamento com criança, tá? Fora isso, a cúpula da casa é diferente. Então, assim, a cúpula de trabalho, né? A cúpula espiritual de proteção da casa, no sábado, no horário que eles estão tomando esse passe, que são iguais aos de adulto, estão sob uma cúpula diferente, uma cúpula de trabalho específica para as crianças, específica para aquela faixa etária, né? O mesmo acontece com o horário da mocidade. Então, na mocidade, enquanto eles estão em aula,
eles também vão tomar o seu tratamento de passe, né? Só que aquela cúpula de trabalho da mocidade já é diferente tanto da cúpula do trabalho de adultos, quanto diferente do trabalho de crianças, né? Então, os trabalhadores são específicos para aquela faixa etária e a cúpula de trabalho, a equipe espiritual também é diferente, né? Então, assim, eu acho que deu para vocês entenderem como que os passes são organizados, como que as pessoas que trabalham, né, são preparadas e são direcionadas para cada um dos trabalhos. Não falei de maneira aprofundada sobre cada um dos passes, mas já deu para vocês terem uma ideia geral do que cada um aborda. E é importante vocês entenderem que todos os passes têm um objetivo, um propósito e são importantes, né? Muitos assistidos acham que somente o P3B é importante, que é aquele passe que é um pouquinho mais longo, que é aquele que eu falei que são para obsessões um pouquinho mais graves, né? Ligações um pouquinho mais aprofundadas. Mas todos os passes são importantes, desde o passe preparatório, né? O P2 tem a sua importância, o CH tem a sua importância e o P3B tem a sua importância, assim como o P3A tem a sua importância, tá bom? Então valorizem e aproveitem todos os passes, não fiquem esperando para aproveitar só quando chegar lá na frente no P3B. Se preparem melhor para receber o passe de vocês, agora que vocês já entendem como funciona, já têm a consciência da importância de vocês estarem energeticamente, mentalmente preparados para receber o passe. Se preparem melhor. Ajudem na preparação das crianças também, né? Porque elas também têm que chegar na casa quando forem tomar o passe com um padrão vibratório legal, para que elas possam também aproveitar. As crianças também vão ter aula sobre passe, para que elas também entendam como que funciona o passe, elas também terem maior consciência do que acontece, como acontece, para que possam aproveitar melhor, tá bom? Através da palestra gravada a gente não pode esclarecer as dúvidas, mas eu estou à disposição no grupo do WhatsApp, tá bom? Dúvidas que vocês tenham, eu tô lá para poder esclarecer e responder para vocês da melhor maneira possível, tá? Obrigada por mais essa oportunidade e até a próxima.